falar, Senhor, que nessa manhã ela venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor venha, Senhor, fazer, Senhor, maravilhas em nosso meio, meu Pai. Abençoa a Tamires nessa manhã, dê ela, Senhor, a palavra que já está no seu coração, Pai, que ela venha, Senhor, falar, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou em no coração dela, Pai. É o que eu te peço e te agradeço nessa manhã, amém, e graças a Deus. Amém. Só dos irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Como já foi falado aqui essa manhã, sabemos nós que nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas de fato morreram. E muitas pessoas também morreram sem ter morrido. Ah, você não entendeu isso. Nesse tempo que a gente está vivenciando, teve muita gente que morreu de verdade. Só que também teve muita gente que morreu sem ter morrido. Mas eu creio que aqui tem um povo sobrevivente. E quem é sobrevivente tem fôlego. E quem tem fôlego louva ao Senhor. Louva Ele. Aleluia. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está na casa. Amém, irmãos? Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentindo um grande temor e dizendo uns aos outros: Mas quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem se assentar. Aqui nesse ambiente, Jesus, ele está ensinando a multidão e os discípulos através de algumas parábolas, que era uma linguagem mais acessível de se entender sobre o reino de Deus. Mas quando Jesus termina esse ambiente teórico e precisa passar um ambiente prático, por quê? Porque enquanto desse lado aqui eles aprendem, eles se preparam para o reino de Deus, do outro lado tem um gadareno perturbado por espíritos imundos, vivendo em sepulcro e se cortando com pedra, necessitando de ser alcançado por esse mesmo reino. Então eles não podem ficar só ali. Eles têm que partir para um ambiente de prática. Porque o reino de Deus não é só conhecer, não é só ouvir, mas também prática. Essa palavra tem poder, mas se ela não se transformar em atitude, de nada adianta. Aí Jesus vai chegar à beira do mar da Galileia com os discípulos, que na verdade nem é um mar, é um grande lago de água doce, chamado de mar por causa da sua extensão. E ele chega ali com os discípulos e é interessante falar que por ali também passavam as águas do Rio Jordão. E quando as águas do Rio Jordão passavam por aquele ambiente, ela trazia águas para o mar da Galileia, ou lago da Galileia. Mas é interessante que o mar da Galileia,
ao mesmo tempo que ele recebia, ele também dava. Ao mesmo tempo que as águas chegavam, elas também iam. Por quê? Porque o mar da Galileia não prendia o que recebia. O mar da Galileia não retia o que vinha para eles, mas compartilhava. As águas vinham, mas ele não prendia no seu poder. Por quê? Porque entende que não é só ele que precisava da água, os outros rios também. O que ele recebia, ele não recebia só para si, recebia para dar. Porque o mar da Galileia era feliz. O mar da Galileia tinha vida. É por isso que vão dizer que tantos outros, aquele lá foi escolhido para ser o deleite do Senhor. Mas então, o Rio Jordão, ele continua o seu curso. E ele desemboca em outro mar também chamado Mar Morto. Só que é interessante que o Mar Morto, diferente do Mar da Galileia, ele não dá água, ele não compartilha, ele está ali só para receber. As águas vêm, mas ele prende. As águas vêm, mas não solta. As águas vêm, mas ele não doa, só recebe. É um mar egoísta. E essa manhã eu vim te perguntar quem tem sido você. Tu é mar da Galileia ou mar morto? Tu é mar abençoador ou mar egoísta? Oh, aleluia! Porque o valor do reino não está em quem mais tem. O valor do reino está em quem mais compartilha. Porque a gente tem que entender que os propósitos de Deus não é só para nós. Os propósitos de Deus não é só para um homem, é para uma geração. É por isso que quando Maria deu a luz a Jesus, ela não deu a luz a Jesus para si, para si. Ela deu a luz a Jesus para a humanidade. Esse é alguém que compartilha. Aí, por ser ao seu redor ter muitas rochas e algumas características geográficas e condições ambientais, ali naquele ambiente se formavam tempestades repentinas. Tempestades essas de muita intensidade. Tempestades essas muito fortes. E quando eu falo de tempestades intensas, eu me lembro de uma vez que eu, criança, vivenciei um temporal terrível com os meus pais. Mas não foi no mar, foi na rua. A gente dentro do carro. Daqui a pouco veio uma chuva tremenda, uma chuva. E a rua já estava alagada. E as águas subiam de maneira que parecia que ia cobrir o carro. E eu, criança, desesperada, e minha mãe também. Aí ela olha para o meu rosto e eu olho para o rosto dela e a gente não sabe o que fazer. E aí? Segue, volta ou para aqui? A gente não sabia o que fazer. Aí, de repente, a minha mãe olhava para o rosto do meu pai. Porque como sendo o homem que estava ali, deveria passar confiança para a gente. Deveria passar segurança para a gente. E então a minha mãe dizia, o que a gente faz? Meu pai dizia, vamos! Só que ao mesmo tempo que ele dizia, vamos, você olhasse no rosto dele, estava um semblante de preocupado. Por quê? Porque homens, quando diz para você, vamos, a verdade é que nem eles mesmos sabem se vai chegar ou não. Vamos, mas tu garante que a gente chega? Minha mãe pergunta, aí meu pai disse, vamos. Ele não pode garantir se chega ou não, sabe por quê? Porque ele não tem controle sobre as águas. Eita! O homem não pode te garantir se chega ou não, porque ele não tem controle do mar, ele não tem controle do vento, ele não tem controle da tempestade, e só pode garantir a chegada quem tem o controle de tudo. É por isso que Jesus vai chegar ali e sem preocupação nenhuma da chegada, sem dúvida nenhuma, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer, passemos a outra margem, ou outro lado, ou outra banda. A palavra passemos, vindo dos lábios humanos, quer dizer, pode chegar, como também não. Mas a palavra passemos,
saindo dos lábios de Jesus, quer dizer, garantia de chegada. Pode levantar algumas coisas? Pode, mas eu garanto, vai chegar. Aí de repente alguém vai ficar encabulado perguntando: que isso? Ele sabia os perigos que poderiam acontecer ali, os problemas que poderiam se levantar. Tamires, como é que alguém garante a chegada mesmo sabendo que poderia levantar coisas para impedir deles chegarem? É fácil essa pergunta. É porque o que determina a chegada não é grandiosidade de tempestade. Ei, o que determina a chegada não é circunstância favorável. O que determina a chegada não é a força dos ventos ou o tamanho das ondas. O que determina a chegada é aquele que te chamou e está navegando contigo dizendo: vai chegar, vai chegar, vai chegar. Tu vai chegar. Porque quando Ele te envia, Ele também sustenta. Quando Ele chama, Ele garante. Quando Ele vai contigo, Ele se responsabiliza pela chegada. Ai, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Mas por que, Tamires? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele não permite as adversidades para te matar. Ele permite para te fortalecer. É por isso que Ele até permitiu Daniel entrar na cova. Mas não foi para ser comido por leão. Foi para ver leão jejuar. É por isso que Ele permitiu Ezequiel entrar no vale. Mas não foi para ele ficar parado ali olhando aquela imagem, não. Foi para ver ossos secos tornando em exército. Aleluia, aleluia. É por isso que Ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha. Mas não foi para eles virar a brasa, não foi para ser queimado, não. Foi para os homens olharem e dizer: ué, não mandamos 3 para a fornalha? Sei por quê. Tô vendo o 4º homem. Eu vejo o 4º homem. Eu vejo o 4º homem. Eu vejo o 4º homem. Tem o 4º homem ali. Oh, glória. Porque tem gente que acha que dificuldade é Deus nos abandonando. Nessa crise que o mundo está vivenciando, tem gente perguntando: aonde está teu Deus? Só que a gente precisa responder para essas pessoas o seguinte: Ele está onde sempre esteve, no controle de tudo. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus da calmaria, mas Ele também é o Deus da tempestade. Ele é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales. Eclesiastes 7:14 vai falar para nós a respeito de 2 dias, de 2 fases, da prosperidade e da adversidade. Aí vai dizer assim, ó: no dia da prosperidade, goza do teu bem. Mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também o fez. Ai, Tamires, não entendi essa palavra. O que essa palavra quer dizer é o seguinte: no dia da prosperidade, Ele é Deus. Mas no da adversidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Só que a gente tem que entender que navegar com Cristo não é só mar de rosas. Tem hora que Ele vai te mandar para dentro do mar que tu vai levantar a rede cheia de peixe, como fez Simão. Só que tem hora que Ele vai te mandar para dentro do mar que vai se levantar é tempestade. Tem hora que no meio da caminhada o ponto de parada não vai ser a Disney, vai ser deserto.
no meio da caminhada, o ponto de parada não é o Parque do Beto Carreiro. Às vezes são vales. Que isso, Tamires? Está falando sobre um Deus carrasco? Não. Está falando sobre um Deus só de dificuldade? Não. O que eu estou dizendo é, Ele quer te fazer forte. O que eu estou dizendo é que Ele quer te fazer forte. Porque vida com Deus não é só brincadeirinha. Vida com Deus não é parque de diversão. Vida com Deus não é conto de fadas. Vida com Deus não é se vestir de personagem. Vida com Deus é coisa séria. O evangelho ainda é renúncia, ainda é esforço, ainda é obediência, ainda é porta estreita. Só vai passar pela porta quem for fortalecido. Só vai conseguir obedecer quem for fortalecido. É por isso que Ele permite as adversidades, que não é para te matar, para te fortalecer. Então, por favor, não despreze as adversidades. Não despreze os dias maus, não. Porque esse não é só o evangelho das coisas. Ele é o evangelho das causas. É por isso que tem gente que no primeiro vento abandona Jesus. Sabe por quê? Porque não criou raízes o suficiente para entender que a gente não segue pelo que Ele faz. A gente o segue pelo que Ele é. Ei, a igreja primitiva não passava só por alguns ventos, não. Eles eram jogados em coliseus, cheio de leão para ser comido por eles. Mas não ia murmurando, não. Eu imagino que eles iam assim, ó. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Ai, eles estão indo morrer por Jesus, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o grande dia haverá de chegar. Ai, santo, aleluia. Só que a nossa geração está criando relações com Deus como se fosse com Papai Noel. Como, Tamires? Não tem intimidade com Ele e nem contato, mas vive pedindo presente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa correr atrás dos propósitos, não precisa correr atrás de bênção, de vitória, de provisão, não precisa. Corre atrás de cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Tu lembra quando o Senhor vai falar para Simão, olha, vai até o mar, lança um anzol, pega o peixe que vai vir, abre a boca dele e tem o starter dentro da sua boca. Sabe o que é isso? Ele não vai dizer, vai atrás da provisão, não. Ele vai dizer, vai atrás do peixe. O peixe é o propósito. A moeda de dracma é a provisão. O que ele diz é, vai atrás do propósito. Por quê? A provisão está dentro dele. A provisão está dentro dele. Vai se levantar um vento terrível. Só que as águas, elas não ficam só do lado de fora. As águas, elas começam a entrar dentro do barco, de maneira que os discípulos começam a ficar desesperados, porque as maiores tempestades, as maiores guerras que a gente enfrenta, não são as guerras do lado de fora, são as guerras internas. Porque tudo que entra, eu carrego, e o que eu carrego me pesa, e o que me pesa pode me afundar. É por isso que quando Jesus mandou Noé construir a arca, não vai ficar só na construção. Ele vai dizer também, tu betumarás por dentro e por fora. Por quê? Para que as águas do dilúvio não entrem dentro da arca. Por quê? Porque por mais que a arca seja projeto de Deus, seja forte, seja resistente, aquilo que entra pode comprometer a estrutura. Cuidado com o que tem entrado. Porque quando compromete a estrutura dá uma angústia. Quando compromete a estrutura entra ansiedade. Quando compromete a estrutura entra depressão. Quando compromete a estrutura entra
morrer aqui. Acabou para nós. Aqui é o nosso fim. Eu me lembro daquele naufrágio de Paulo, onde estão todos desesperados, não conseguem nem comer. Mas o anjo do Senhor vai descer a Paulo e vai dizer: ficam tranquilos, porque ninguém vai morrer aqui. Calma! Oh, aleluia! Isso é profético. Tu pega se quiser. Só que no meio do nosso caos, da nossa adversidade, a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. E os discípulos lembraram o quê? Que dentro do barco tem um alguém, em que o apóstolo João vai dizer que esse alguém é amor. E o amor, ele lança fora o medo. É por isso que esse alguém está descendo aqui essa manhã para poder te encorajar. É por isso que esse alguém desce aqui amanhã para poder sarar corações. É por isso que esse alguém desce aqui essa manhã para te dar conforto. E diz para você, Isaías 41:10: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu te sustento na destra da minha justiça. Então não temas. Só que quando eles vão olhar para o mar, para dentro do barco, Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Ih, agora o negócio complica. Jesus está dormindo porque não se importava com os discípulos? Não. Jesus estava dormindo porque queria que eles morressem? Não. Jesus estava dormindo porque estava ensinando para os discípulos que ainda é possível ter paz no meio da tempestade. Jesus estava dormindo porque estava ensinando para os discípulos que ainda é possível ter paz no meio da aflição. Por quê? Porque paz não significa ausência de aflição. Paz significa a presença de Deus. E se Ele é contigo, eu profetizo como Paulo disse à igreja em Filipos: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Por que, Tamires? Porque ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. E nem se atemorizem. Fiquem tranquilos. Fiquem calmos. Aí o vento está soprando, uma barulheira. As águas estão sendo agitadas, uma barulheira. Só que o barulho do vento não acorda Jesus. O barulho das águas não acorda Jesus. Mas quando os discípulos clamam dizendo: Senhor! A palavra vai dizer: e despertando o mestre, repreendeu os ventos e o mar. Você não entendeu. Tempestade não tem poder de acordar ele. Mas o clamor daqueles que o seguem sim. Então tá de boca fechada por quê? Se a igreja entendesse a importância do clamor, a gente clamaria mais. Se a igreja entendesse que a oração é a chave da vitória, oraria mais. Porque nós largamos o quarto, porque largamos o lugar de intimidade. O Senhor está dizendo a alguém: volte a me clamar como me clamava. E por quê? Porque o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir as tuas orações. Jonas vai dizer: em meu desespero clamei o Senhor e ele me respondeu. No ventre da morte eu chamei por ele e ele me ouviu. Então, querido, fica tranquilo. Tenha paz no seu coração. O Senhor está descendo essa manhã para poder te dar paz. O Senhor está descendo essa manhã para poder te dar tranquilidade. Ei, fique em paz, fica tranquilo. Lembra de Davi no Salmos 23? A partir do versículo 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aflição, não temeria mal algum, porque tu és comigo.
Confiança. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? É refrigério, é paz. Aí ele continua dizendo: prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. O que essa palavra está dizendo? Está dizendo que Davi vivia um ambiente de guerra, vivia um ambiente de batalha. Mas ele está falando para o Senhor: Senhor, ainda num ambiente de guerra, e que esteja vindo sobre mim um inimigo para poder me matar. Prepara uma mesa. Sabe por quê? Porque eu quero ter paz o suficiente para, mesmo no cenário de guerra, conseguir sentar e me alimentar tranquilo. Por quê? Porque tu és o Senhor que me guarda. Tu és o Senhor que me guarda. E os que receberam essa palavra, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava tão gostoso, podia até meio-dia, estava bom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem recebeu